galera! Que alegria poder estar aqui com vocês de novo. Eu fiquei aí umas 2 semanas e meia, quase 3 semanas, longe, afastado, porque eu peguei Covid, né? E eu não conseguia gravar os vídeos. Não fiquei tão ruim como muitas pessoas ficam, né? Mas eu tive algumas reações, alguns sintomas chatos, dor no corpo, dor de cabeça, uma gripe forte. E depois que passou o período de contágio dos 14 dias, eu fiquei um bom período com muita dor de cabeça e com muita tontura. Então eu não conseguia gravar os vídeos, né? Mas agora, graças a Deus, eu já estou bem recuperado, então estou aqui de novo. E para poder falar sobre esse assunto do Covid, né? Onde muitas pessoas estão sofrendo com isso, muitas pessoas estão passando por isso, e eu queria falar com você. Mas antes disso, eu queria te pedir, você que ainda está me ouvindo aqui, não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí no meu canal. Se falar com você esse vídeo, compartilha para outras pessoas, que eu creio que vai abençoar pessoas que estão precisando ouvir isso aqui. Eu queria falar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. São 3 homens, 3 jovens, aonde foram desafiados a adorar um Deus que não é o nosso Deus. Esse rei, ele fez uma estátua e ele obrigou aquela nação a se prostrar diante da estátua. E esses 3 jovens corajosos, a palavra de Deus diz lá em Daniel, que eles não quiseram se prostrar. Por quê? Porque eles só adoravam somente um Deus, que é o nosso Deus. A palavra de Deus diz que esse rei ficou muito nervoso. Mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E declarou, se vocês não adorarem agora, vocês serão lançados nessa fornalha. Sabe, existem situações na nossa vida, aonde problemas, dificuldades, o próprio Covid, querem nos fazer nos prostrar diante dessas situações. Diante de problemas, diante de desafios, pessoas que se levantam contra você, e você muitas vezes se prostra a essas situações. Você se prostra a essa dificuldade. Você se prostra ao momento que você está passando, que era o que aquela nação inteira fez. Aquela nação inteira, ela se prostrou diante daquela estátua, diante daquele problema. Porque talvez muitas pessoas não gostariam de se prostrar, mas se prostraram. A situação é essa, deixa eu me prostrar, né? Não vou lutar contra, né? E aí muitas pessoas se prostraram. Mas esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se prostrou. E a palavra de Deus diz que o rei ficou nervoso porque foi desafiado por aqueles 3 jovens, né? E mandou aquecer a fornalha 7 vezes. E ele disse, se vocês não se prostrarem agora, vocês serão lançados nessa fornalha. Olha as respostas desses jovens. Nós não vamos nos prostrar. E se Deus quiser, Ele vai nos livrar. É interessante, porque eles não impuseram nada para Deus. E uma das coisas que eu vejo nessa situação do Covid é que muitas vezes nós queremos impor até para Deus a cura do Covid. Como se a gente colocasse Deus na parede e falasse, Deus, cura, o Senhor tem que curar. Sabe, muitas vezes a gente é insensível, igual no meu caso, que graças a Deus eu estou bem. Mas e quantas pessoas não estão bem? Quantas pessoas se partiram, se foram? E aí a gente às vezes até fala, Deus foi tão bom porque nós vencemos o Covid, foi tão bom porque eu estou aqui. Mas então significa que Deus não é bom quando aquele familiar vai embora? Quando aquele familiar falece por conta do Covid? Às vezes a gente precisa ter empatia na nossa maneira de falar. A gente precisa ter empatia com as pessoas que estão passando por isso, que perderam o ente querido. Sabe? Sadraque e Mesaque deixou bem claro, se Deus quiser, Ele nos livra. Mas se Deus não quiser que a gente morra ali, Deus ainda continua sendo bom.
Sabe, a gente precisa entender que a bondade de Deus, ela está em qualquer situação. Se você foi curado do Covid, Deus é bom. Se pessoas não foram curadas do Covid e faleceram, Deus continua sendo bom. É porque o propósito daquela pessoa aqui na Terra se encerrou. E eu acredito que Deus ama tanto essa pessoa, mas tanto, que quis levar para Ele. Sabe, nós não somos esse mundo, nós não pertencemos a ninguém, nós somos do Senhor Jesus. Nós somos do Pai, nós somos do céu, nós pertencemos ao céu. Então nós voltaremos para o céu. Quando? Quando o propósito aqui na terra acabar. Essas pessoas que foram embora, essas pessoas que partiram, eu acredito que foi só uma desculpa o Covid, mas é porque o propósito tinha se encerrado. O propósito tinha se acabado aqui. E Deus decidiu levá-lo para lá, para o céu, para ficar do lado dele. Sabe? Você que passou por isso, você que está passando por isso, acredite, nada vai acontecer na sua vida se Deus não quiser. Nada vai fugir do controle do Senhor. Deus está no controle de todas as coisas. Meu pai, ele também pegou Covid, ele ficou muito mal, ele chegou a ficar internado no oxigênio. E uma das coisas que eu coloquei dentro do meu coração no momento que eu internei o meu pai, é que a fé, ela é baseada na vontade de Deus e não na minha vontade. Sadraque e Mesaque, quando eles desafiaram aquele rei, eles sabiam que a vontade de Deus ia ser prevalecida, não era a vontade deles. A vontade deles era que eles nem entrassem na fornalha, mas eles estavam dispostos a cumprir a vontade de Deus. E eles sabiam que fé é você viver na vontade de Deus. Se você está passando por essa doença agora, acredite, Deus está cuidando de você. E que nada vai acontecer se Deus não quiser. Quando eu entreguei meu pai naquele hospital, eu falei para o Senhor, Senhor, a minha vontade, o Senhor sabe, é que ele saia daqui vivo. Mas eu quero a sua vontade. E eu vou lutar para entender a sua vontade. Sabe, nós precisamos compreender que nesse momento de crise que nós estamos vivendo, principalmente do Covid, é que a minha fé, ela precisa ser conectada com a vontade de Deus. Nós estamos hoje vivendo uma fé muitas vezes errada, aonde a minha vontade tem que ser prevalecida e não a vontade de Deus. Aqueles homens deixaram bem claro, se Deus quiser. E a Bíblia diz que eles foram lançados naquela fornalha. E eles não foram queimados. Aquele rei olha para aquela fornalha e de repente o próprio rei levanta e fala, ei, nós não lançamos 3 pessoas? Eu estou vendo 4 andando na fornalha. O próprio Deus foi lá, andou com eles na fornalha e nada aconteceu. A Bíblia diz que quando tiraram aqueles 3, quando tiraram Sadraque, Mesaque e Abednego, nem cheiro de fumaça eles tinham. Sabe o que é isso? A vontade de Deus sobre a vida deles naquele momento é que eles não pudessem, que eles não viessem a padecer naquela fornalha. Mas, e se acontecesse sobre a vida deles? Como muitos apóstolos, como o grande Paulo, que hoje nós vivemos baseado nos ensinamentos de Paulo, morreu. Ele foi decapitado. E aí Deus não é bom? Deus não é bom? Não, Deus é bom. O propósito na terra de Paulo foi encerrado. Então era momento de ele voltar para a casa original. Você que perdeu alguém muito querido, um pai, uma mãe, um filho, eu sei que é muito difícil. Eu fiquei muito grato a Deus e muito feliz quando eu fui buscar o meu pai no hospital e ele teve alta. E até perguntei o porquê, Deus. Por que a gente está vivendo isso? Por que eu estou vendo o meu pai vivo e não morto? E por que outras pessoas viram o seu pai morto? São perguntas que a gente não consegue responder. Mas uma coisa eu digo, Deus ele continua sendo bom. E a única coisa que eu me apego é que o propósito na vida do meu pai, na minha vida, ainda não se encerrou. E dessa pessoa que você enterrou, que hoje te faz muita falta, acredite, ele voltou para a casa original.
Esses dias até falei para uma pessoa muito querida que perdeu o pai. Eu disse para ela, se a gente pudesse entender e compreender que essa pessoa está muito feliz aonde ela está, a gente não sofreria tanto. Se você pudesse entender que essa pessoa que você perdeu, ela está feliz demais, muito feliz aonde ela está, talvez amenizaria um pouquinho da sua dor. Sabe? Que nós possamos ser como Sadraque, Mesaque e Abednego. Que a nossa fé seja baseada na vontade de Deus. E sabendo que em qualquer situação, Deus continua sendo bom. Se eu estou vivo, Deus é bom. Se está morto, Deus é bom. Esse Covid não pode nos separar do amor de Deus. Esse Covid não pode nos separar da vontade de Deus, da presença de Deus. Porque sem a presença de Deus, a gente não consegue viver. Não importa a sua situação, talvez a sua situação não seja o Covid. A sua situação hoje seja financeira. Você não sabe mais o que fazer para trazer sustento para sua casa, para pagar as contas. Ei, acredite, Deus é bom. Acredite que Deus vai usar pessoas. Deus vai abrir porta. Deus vai fazer algo sobre a sua vida, vai ser surpreendente. Mas acredite, Deus ainda está no controle da situação. Deus, ele não perdeu o controle da situação. Ele te ama mais do que tudo. Ele vai sim curar a sua dor. Porque aquele que faz a ferida é fiel para sarar todas as feridas. Aquele que vê pessoas planejando o mal contra a sua vida, acredite, ele vai agir ao seu favor. Como Deus disse para mim essa semana quando eu fui buscá-lo. Falei, Senhor, tem algo acontecendo sobre a minha vida, uma situação difícil, né? E Deus disse assim para mim, Tiago, não se preocupe porque essa peleja não é sua, essa peleja é minha. Ei, eu quero dizer isso para você. Essa peleja não é sua, essa peleja é de Deus. Deus vai pelejar por você. Deus já está pelejando por você. Sabe por quê? Deus é bom. Se essa palavra falou com você, compartilha com outras pessoas. Porque pessoas precisam entender o quanto Deus é bom. Não importa a situação, não importa as circunstâncias, Deus continua sendo bom. Sadraque, Mesaque e Abednego saiu daquela fornalha e a palavra de Deus diz que aquela nação inteira, o rei agora fazia se prostrar diante do verdadeiro Deus. Eu sei que essa situação sua está doendo, mas acredite, o nome de Deus vai ser glorificado através da sua dor. Acredite, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, eu quero o seu Deus, porque eu vi em você que mesmo com a sua dor, com a sua dificuldade, você não abandonou Deus e Deus te honrou de uma maneira especial. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai te honrar de uma maneira muito especial, surpreendente. As pessoas vão ver a glória de Deus na sua vida e através da sua vida, assim como viu na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus é bom se curou você. Deus é bom se não curou. Porque essas pessoas que não foram curadas estão agora no melhor lugar. E eu acredito que essas pessoas decidiram estar nesse lugar com Deus. Porque é um lugar extraordinário que é o céu. Que é a nossa casa, o nosso lugar de origem. Compartilhe esse vídeo. E fica com Deus. E até a próxima no nome de Jesus.